Fala, turma, tudo bem? Olha só, chegou a hora de mais um vídeo do professor Fernando Gil. É isso mesmo, professor. Fernando Gil, pra quem não sabe, é professor e aqui nesse vídeo ele dá uma baita aula pra gente. Fica ligado, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, ativa aí o sininho pra você receber as notificações e curte aí mais essa obra-prima do Fernando Gil com a gente. Fala aí, Gil! E sobre a ditadura militar, eu era uma criança, porque ela iniciou-se ali em 64, não é? Então, eu não tinha nascido, então já nasci no meio da ditadura militar. E eu ouvia no início, quando eu era criança, de maneira mais despistada, clamores por eleições aqui no Brasil para presidente da República. Participei ativamente em 1985 da campanha de direta já, fui a comícios, inclusive. Eu queria muito ter votado para presidente em 1986, participei daquelas campanhas todas, todos os comícios da emenda Dante de Oliveira eu participei, e já era muito interessado em economia, e sabia que realmente um plano econômico audaz que pudesse controlar a inflação que foi provocada pelo regime militar, eu vou explicar por quê, deveria ser naturalmente implementada aqui no país. Então, quando o Tancredo morreu e o Sarney assumiu, a partir dali vieram planos muito heterodoxos que apenas complicaram as coisas até que apareceu o plano real, muito bem fundamentado, e que eu quero dizer aqui, muito bem liderado pelo cara que hoje, vivo, eu mais admiro na política brasileira, que é o Fernando Henrique Cardoso. Para mim, ele foi um estadista de fato. Então, esse plano salvou o Brasil, porque nós tínhamos, o pessoal mais jovem aí não está acostumado com isso, graças a Deus, né? Mas o mais jovem, o pessoal mais jovem, companheiro, sabe muito bem que eu queria pedir a vocês aí, por favor, para não mandar mais superchat. Então, é, o pessoal mais jovem sabe muito bem o que era isso. Você ia no supermercado, via o preço de uma coisa, voltava lá para comprar, ia em casa pegar dinheiro, você já não tinha. Era uma inflação galopante, o país vivendo ali num sistema de estagflação, que é exatamente o que está acontecendo, o que pode acontecer nos Estados Unidos. Ou seja, inflação, desinteresse por completo de investimentos produtivos e preços desgovernados, não pela demanda, porque o país estava em recessão, mas por especulação, temor, ou seja, algo que de fato era incontrolável, teoricamente, até que veio o Plano Real. E graças a Deus, realmente salvou a história do Brasil, o Plano Real, sem dúvida, salvou. Aqueles economistas são verdadeiros heróis. Dentre eles, um que foi orientador da minha dissertação. Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês aqui, uma época que um regime que gerou problemas aqui no Brasil, claro que gerou, é, polêmicos, não foi tão sangrento, me parece, como foi no Chile, na Argentina, não foi uma ditadura tão dura assim. Nesse sentido, aparece ali o general Figueiredo como muito importante dentro daquele contexto, que entendeu e ajudou a persuadir os outros militares que era um momento realmente de transferência de poder de volta para a sociedade, o que era muito importante, é muito importante. Viu? E se percebeu isso, era porque, de fato, havia uma possibilidade iminente de eclosão de uma revolução. Eu me recordo muito bem disso. 82, 83, 84, com a leniência do retorno de grandes políticos, dentre eles o Leonel Brizola, que concorreu em 82 e que ganhou aqui a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro, ou seja, o retorno, o próprio Fernando Henrique também retornou nessa leva, ou seja, o Brasil passou a respirar ares mais democráticos e entenderam que, de fato, o Brasil precisava ter o poder devolvido ao povo. Aliás, pseudo-poder, né? Porque
A nossa cultura não nos permite votar e entender bem o que é o processo democrático, porque as pessoas continuam a entender que as eleições majoritárias são as mais importantes. Por exemplo, as perguntas que me fazem aqui, e me fizeram uma aqui sobre em quem eu votei ou quem eu vou votar, quando na verdade você tem aí o Congresso dominante, muito dominante, e eu diria perseverante até no poder de como se decide as coisas aqui no Brasil. É o Congresso que manda. E as pessoas, como o Pedro dizem aí, só falam do Poder Executivo. Então, era uma época que eu vivi como garoto e eu participei muito daqueles comícios para direta já, porque eu queria realmente votar para presidente da República e me lembro claramente do que aconteceu em 89, quando a Globo botou ali o Collor de Mello como presidente da República. Aquilo ali foi um plano que aconteceu da Rede Globo para botar o Collor, porque eu me lembro, já contei essa história para vocês, eu estava no Sambódromo em 88 e o Collor de Mello estava com meu pai, com a minha mãe, tá? O Collor de Mello passou assim, ele liderou por aqueles anos ali uma campanha de combate aos altos salários do serviço público. Aquilo ali ficou conhecido, ele ficou conhecido como caçador de marajás. Foi isso que aconteceu. E a Globo deu muita ênfase àquilo, e a sociedade apoiou, né? Porque Marajá, aquele cara que trabalhava no serviço público, que tinha salários altíssimos. E ele supostamente combateu isso lá em Alagoas e ele ganhou uma projeção enorme. Aí a Globo foi, montou em cima dele e tirou o Brizola do segundo turno. Tirou o Brizola do segundo turno. E foi uma vergonha aquela eleição, né? Porque aí, cara, porra, o Lula sempre radical, quando foi ali para o segundo turno, resolveu se aquietar, virou ali uma lady ali, não falou nada, o Collor sentando o sarrafo nele, ele ali respondendo, porque disseram para ele que ele ia ganhar a eleição mudando a forma dele de ser. E aí ele perdeu no segundo turno e o Brasil perdeu uma grande oportunidade de ter um ditador, perdão, um presidente que realmente pensasse o Brasil, que pensasse política com desenvolvimento econômico e social, que era o Leonel Brizola, na minha opinião. Então a Globo tirou o Brizola do segundo turno, botou o Lula, porque as pesquisas davam ali que se o Brizola fosse para o primeiro turno, o segundo turno iria ganhar do Collor, mas o Lula não ganharia. Entendeu? Então a Globo trabalhou para isso. Trabalhou muito, o Brizola acabou perdendo para o Lula, que chamava o Lula de sapo barbudo. Foi isso que aconteceu. E a Globo ainda apoiou o golpe de 64. Apoiou o Globo. Então, eu já não gosto da Rede Globo desde aquela época. Agora é preciso que vocês também entendam aí o seguinte: é uma contradição enorme, porque quando a Dilma foi defenestrada do poder, quem fez isso foi a Globo. A Globo fez isso, a Globo defenestrou a Dilma do poder e botou o Temer lá. Eu me lembro claramente ali do Jornal da Globo, perdão, do Jornal da Globo, Globo News, todo mundo apoiando aquilo ali. Me lembro claramente a comemoração da Globo. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que saiu a Dilma, ela apoiou, eu já não gosto da Globo desde essa época aí, de 89. Aliás, eu nunca gostei, né, do jornalismo da Globo, porque do editorial político da Globo, da forma como a Globo se comportava, eu nunca gostei. Desde criança. Eu nunca gostei, porque eu sabia do apoio da Globo ao golpe de 64. Ou seja, a Globo era sempre fisiologista. A Globo estava sempre ao lado de quem estava no poder. Aí, cara, a Dilma foi defenestrada, aí os companheiros supostos de direita amavam a Globo. Logo depois entrou o Bolsonaro. Quando entra o Bolsonaro, a Globo se posiciona contrária. E aí, quando se posiciona contrária, sobretudo por causa daquela história da pandemia, porque aquilo ali foi uma burrada dele fantástica, né? Se trata de ser de direita ou de esquerda, mas o Bolsonaro, pô, cara, pô, ele ser contra ali, ele agir daquela maneira na pandemia foi criminoso, gente. Sinceramente. Porra, eu ali na Fiocruz, eu sei o que foi aquilo. Eu sei muito bem o que foi aquilo. Aí, os companheiros que amavam a Globo passaram a detestar. E aqueles que detestavam porque a Dilma saiu, passaram a amar. Por que passaram a amar? Amar em parte, né? Porque é claro que a Globo deu toda a carga para o Bolsonaro sair. Toda a carga. Sem sombra de dúvida. Então, a Globo sempre foi fisiologista e incongruente. A grande questão é essa. Sempre foi assim.
Agora, é uma contradição enorme. Peraí, pô, em 2016, tu adorava. Pô, em 2019, em 2020, quando começou a ir contra corretamente as medidas do Bolsonaro na pandemia, caramba. Porra, aí agora você detesta, aí é globalista, quer dizer, a Globo passou a ser lixo em 2020? Não, a Globo passou a ser lixo em 2020. A Globo era lixo já aí, desde 64, apoiando o lado errado. A verdade é essa, gente. Não é lixo agora, já é lixo há muito tempo. Claro que é lixo. Entendeu? Então aí, cara, o que que aconteceu? Isso é uma visão torpe, né? O cara não para pensar, peraí, pô, em 2016 eu gostei, aí não era lixo. Agora em 2020 agora já é lixo. Pô, é uma burrada. Ao invés de chegar pro companheiro lá, Jair, e dizer assim, pô, Jair, peraí, tu não tá vendo que tá errado, cara? Olha só o que tá acontecendo no mundo inteiro, pô. Caramba, bota canhão aí, pô, na frente, bota aí o peito na frente aí, lidera o país aí para poder cuidar desse mal que é essa pandemia. Vambora. Agora não, desacreditou, fez um monte de coisas, aí, cara, pagou por isso. Pagou por isso. Né? Pagou por isso e perdeu uma eleição, cara, que realmente, se você for parar para pensar, não era para perder, né? De fato, não era para perder. Realmente não era. Ele não. Pô, ele tinha a faca e o queijo na mão para poder ganhar aquilo ali. Mas aí fez cagada em cima de cagada, aí tá, pô, desde o primeiro dia de mandato começou ali a querer guerrear com todo mundo, a mesma coisa ali que o Trump está fazendo ali, e o fez perder a eleição pro Biden também, a mesma coisa que aconteceu lá, aconteceu aqui, e aí resultado, cara, não tem renovação na política. Não tem renovação. Por que que não tem renovação? Pô, porque o Lula já tinha sido presidente 2 vezes. Aí tem o Bolsonaro, concorreu com ele, era reeleição, perdeu. Se não fizesse, não tivesse feito a merda, outra merda também de negar ali o resultado das eleições, né? Porque se você sabe aí, né, cara, o Bolsonaro vai ser preso, cara, ele vai lá para trás da grade. Não tem jeito, ele vai lá para trás. Aí o que que vai acontecer se não tivesse feito a merda? Aí eu ficar aí os dois, agora em 2026 a mesma merda. E com isso não tem renovação na política. Não tem um cara assim que assuma aquilo ali. Não tem ninguém, gente. Não adianta falar desse cara de São Paulo aí, porque esse cara de São Paulo, cara, pô, o cara de São Paulo caiu de paraquedas aí, pô. O cara é líder, de fato, o cara é conhecido no Brasil inteiro, o cara é carismático, o cara chega ali na frente das câmeras e fala. Da mesma forma, alguém do PT. Da mesma forma, alguém do Samuel Santos não vai ser preso, não. Eu digo, pô, para com isso, Samuel, como é que não vai ser preso? Claro que vai ser preso. Lógico que vai. Claro que vai. Um cara que podia assumir isso aí era o Ciro Gomes. Esse cara podia sair, mas só que o Ciro Gomes, cara, não consegue entender que ele tem que abrir mão, se flexibilizar, viu? Porra, para poder cabalar votos da sociedade, para poder cabalar apoio. Ele não consegue. O Ciro Gomes, para mim, é o cara mais preparado aqui no Brasil para poder assumir o governo. Só que o cara, meu amigo, ele, porra, não consegue flexibilizar. Não adianta, sabe? Tu vai ver o Antônio Barros, o Ciro Gomes é mais do mesmo, tudo bem, eu respeito a tua opinião, mas eu não acho que ele seja mais do mesmo, não. É o que o Bernardo Corrêa está falando aqui. Falta ao Ciro ser Brizola. É isso. Falta ao Ciro ser Brizola. Se o Ciro tivesse ali o temperamento do Brizola, caramba, cara. Meu Deus do céu. Pô, já teria sido presidente há muito tempo. Só que ele é muito radical, né? Então não adianta, não tem apoio. Agora, pô, é um cara que nunca ninguém teve nada contra ele. O cara dá um show. Tu vai ver os debates do cara, o cara dá um show. Pô, o cara é inteligentíssimo, ele é muito bom. Mas só que ele não flexibiliza. Aí não tem ali o apoio de outros partidos que, de fato, poderiam catapultá-lo ali à presidência, entendeu? Então, em suma, enquanto isso, o povo discutindo ali as eleições majoritárias, governador, prefeito e presidente. E vai votando aí nessas merdas que estão lá, cara. Esse Congresso é uma vergonha. Se o Getúlio Vargas estivesse vivo, ele fecharia esse Congresso de novo. Aí você vai falar assim, Gil, mas aí tu está sendo demagogo. Aí você está sendo contraditório, porque você fala da ditadura militar, do poder do povo e quer fechar a casa do povo. Cara, mas olha só a casa do povo. O povo está preparado para votar para deputado? Vai nada, cara. Acontece exatamente isso que eu falo para vocês.
Exatamente isso. O cara chega lá na beira da onda, não tem ninguém, vê o amigo dele, vota nesse cara aí. O cara vai lá, vota no cara. Tenebroso. Tenebroso. Francamente, companheiro, e aí, tá gostando do vídeo? Pois é, se estiver gostando, deixa o teu like. Por favor, compartilha também com teus amigos, ativa o sininho para você receber a nossa notificação e segue aí, curtindo essa resenha sensacional do grande Fernando Gil. Fala, O povo Gil! ainda não percebeu que o Bolsonaro não manda nada. O povo ainda não percebeu que o Lula não manda nada. Ele não entende isso, cara, que quem manda é o Congresso. Rapaz, olha só, o Lula agora, ele incorreu numa grande bobagem de tirar uma ministra da Saúde que vai contra tudo aquilo que vai passar a acontecer e aconteceu em outras oportunidades. Sabe por que que a Anísia saiu? A Anísia saiu porque ela não cedeu. Esse centrão tá de olho há um tempão. Aí você vai falar assim, Gil, mas peraí, botou o Padilha é um quadro importante do PT. É o quadro, mas ele vai flexibilizar. Eu tenho certeza que ele vai flexibilizar. Pô, a Anísia não flexibilizou. A Anísia não se curvou ao Congresso. E eu não estou falando isso porque ela foi minha presidente na Fiocruz, não, e porque eu a conheço, tenho contato substantivo com ela, não. Não é por isso, não. É porque realmente ela não se curvou. Mas tanto fizeram que o Lula foi lá e tirou a Anísia. Um erro, porque ninguém sabe mais da realidade dos problemas que o SUS tem do que o presidente da Fiocruz. Ninguém sabe. Porque a Fiocruz é uma instituição que existe para o SUS. São cientistas abnegados que servem ao SUS. São cientistas abnegados que são benchmark no mundo inteiro. Cientistas do mundo inteiro vêm aqui para poder aprender com os cientistas da nossa instituição. Vocês sabiam disso? A Fiocruz é um orgulho. Orgulho. Então ela não se curvou. Não tem ninguém que saiba mais dos problemas da sociedade brasileira no âmbito da saúde que ela. Porra, e ela saiu. Ela saiu. Porque para poder aumentar a produção daquilo que ele quer, do programa que ele quer, ela teria que se curvar. E ela não se curvou, entendeu? O Pedro Juarez virou live de política desde quando? Não, companheiro, não é live de política, é live de sociedade. Aqui a gente fala de tudo. Não leve a mão, não, mas essa live é boa pra caralho e você não vai encontrar outra em outro lugar assim nunca. 6 horas de live falando de todos os temas, de tudo. Duvido que tu vai encontrar. Não vai. Não vai. Viu? Não adianta pequenar essa live aqui, porque eu sei que essa live aqui é a melhor que tem. Não adianta. Eu tenho certeza que essa live é a melhor que tem. Aqui tem sacanagem, aqui tem mulher, aqui tem putaria, aqui tem uma conversa séria como nós estamos tendo agora, aqui tem tudo. Aqui tem pessoas inteligentes que constroem frases que parecem idiotas, mas são muito inteligentes. Aqui tem tudo, graças a Deus. Essa live aqui é foda, gente. Sem brincadeira, eu tô falando sério. Eu vou fazer essa live aqui, mesmo que eu fique aí com 2 pessoas, eu vou fazer. Eu e minha filha, eu vou fazer. Eu vou fazer sempre. Até quando eu tiver energia, eu vou fazer. Eu posso estar com 2 pessoas, mas eu vou fazer. Entendeu? Então, eu queria dizer, companheiro, capitão Paçocar, ele me faz uma pergunta aqui e eu vou falar a verdade para você. Gil, você pensa se um dia vir algum cargo político, companheiro, eu vou te falar uma coisa. Olha só. Eu aí, nesses últimos meses, depois que o Pedro me ensinou a fazer cortes ali no Instagram, no iPhone, foi o Pedro que me ensinou a fazer essa porra, né? Você sabe disso, foi o Pedro. Pedro aí, Mengão melhor. Eu comecei a postar ali no Instagram os cortes. Foi o Pedro que me ensinou. Porque eu era dependente de outras pessoas. O Pedro me ensinou. Depois disso, as pessoas foram. Foi ele mesmo. O Pedro é um dos responsáveis aí pela ascensão do canal. Eu já falo isso aí há um tempão. Foi ele que me ensinou. Aí eu comecei a fazer corte. Aí ele começou a distribuir os cortes. Aí é o seguinte, presta bem atenção. Eu ganhei aí alguma notoriedade, pô, com os garotos. É legal pra caramba você sair, ser abraçado ali, falar com todo mundo e tal. É uma fase que vai passar. O ano que vem, porra, tem um outro ídolo. Daqui a 2 meses tem um outro cara. E a vida tem que ser assim mesmo, oxigenação das transformações. Oxigenação. Daqui a uns 2 meses, ninguém lembra mais de mim. Isso é assim mesmo. O cara vai lá, sobe e tal, vai lá, passa. Eu tenho certeza absoluta disso. Só que é o seguinte, os caras viram. Esses políticos viram.
Eles viram aí eu passando na rua, nego tirando foto, caceta, nego viu. Porra, o que eu já recebi de convite aí, cara? Pô, o que eu já recebi? Você não tem ideia. Você não tem ideia. Uma coisa assim de louco. Presidente, sério, Pedro? Sério? Presidente de 3 partidos aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, não vou me candidatar nunca, nunca, nunca. Porque, pô, cara, você tem que roubar para dar para os outros, cara. Tá louco? Nunca, nunca. Eu namorei uma filha de um deputado que chegou para mim e falou isso. Eu não quero mais ser deputado, cara, porque você tem que roubar para dar para os outros para você poder fazer alguma coisa. Senão tu não faz. Aí estão me perguntando aqui do Gustavo Lima. Isso é uma sacanagem com o Brasil, gente. Isso é uma sacanagem. Falando sério, é uma grande sacanagem. Pô, é uma grande sacanagem. Não tô brincando, não, cara. Uma grande sacanagem. Cláudia, se eu fosse vereador, deputado, ou deputado federal, ou senador, em um mês, eu estaria a 7 palmos da terra. Porque eu iria me mandar para o espaço. Porque eu não ia aceitar de jeito nenhum muitas coisas. Não ia mesmo. Eu tenho um temperamento folgado, eu não ia sucumbir. Aí vem essa história aí do Gustavo Lima. Aí tá lá um cara experiente como o Caiado, que malandro, o que que vai fazer? Vai dar uma colada nele. Vai colar nele. Claro que ele vai colar. Por quê? Porque, pô, ele vai desperdiçar a popularidade que o cara tem. Aí nego vai e confunde as coisas. O cara vai lá, faz o seguinte, vai lá, pum, bota o voto no cara. E o que que o cara sabe? Me diga, o que que o cara sabe de economia? O que que o cara sabe de política? O que que o cara sabe de sociedade? O que que o cara sabe de qualquer coisa? Vocês já viram ele falando? Vocês já viram o Gustavo Lima falando? Pô, gente, pô, o nego vai votar no cara. Nós estamos fodidos, cara. Não estou falando, nós estamos fodidos. Agora, tu acha que um cara desse vai vir para senador? Você acha que um cara desse não ganha? Claro que ele vai ganhar, cara. Ele vai ser senador. É isso que ele vai ser senador. Entendeu? Então, cara, pô, o nego ainda não descobriu. Estou fazendo aqui uma análise, viu, para vocês justa. Por isso que eu falo para vocês que não tem direita, não tem esquerda. Não existe. Não vejo um cara, um sequer, que possa fazer algo diferente pelo Brasil. Um. Porque mesmo que houvesse esse cara, eu queria aqui dizer para vocês, não ia dar para fazer. Sabe por que que não ia dar para fazer? Porque o nosso Congresso Nacional é torpe. Pô, esses caras do Centrão, gente, não dá mais. Não tem condição. Não dá. Esses caras não fazem uma explanação decente. Esses caras não sabem pegar o microfone ali e falar sobre um projeto. Um sequer. O cara pode ser o político mais altruísta do mundo, ele pode ser o melhor cara do mundo. Porra, não tem um cara que consiga fazer alguma coisa com esse povo nosso aí, votando nessas merdas aí para deputados, cara. Um sequer. Um. Aí o Diego tá aqui. Gil, o que tu acha do Nicolas Ferreira? Cara, peraí, né, gente? Peraí, né? Pô, querendo aí que o cara se candidate a presidente. Peraí, cara. Pô, um menino insolente que tá em um dos lados, como provavelmente vai aparecer um dos meninos. Você sabe quem era assim? Que nem ele? O Lindenberg Farias. O Lindenberg era que nem ele. O Lindenberg, ele emerge da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Ele emerge igualzinho a ele. Exatamente igual a ele. É outro. Agora você vai dizer que o cara tem ali preparo. O cara chega lá, fala um monte de coisas, induz a sociedade ao erro. Aí você vai achar que eu sou de esquerda porque eu estou falando isso? Cara, não é eu sou de esquerda que eu estou falando isso. O cara tem que ser responsável. Companheiro Vitor, e sobre o Boulos? Não votaria no Boulos nunca. Nunca. Ô Marcelo Castro, tu é amigo do canal, cara. Tu é amigo do canal, tu tá sempre aqui. Vem com essa aí agora, sai fora, esquerdista, fui. Porra, é isso que tu vai falar pra mim, irmão? Pô, tu é amigo do canal, é isso que tu vai falar comigo, tá todo dia aqui. Fui, é assim, quer dizer que o cara tem opinião diferente da tua e tu vai, ao invés de ficar aqui e debater, é isso?
Pô, tu é esse cara aí? Pô, não me decepciona não, irmão. Pô, tu é mais um desses aí que fecha uma porra de uma porta porque o cara, pô, pensa diferente de você? É? Porque eu falei mal do Nicolas, agora tu vai embora? Tu é esse cara aí, meu irmão? Pô, tu não pode ser esse cara aí. Pô, tu tá todo dia aqui. Pô, tu é esse cara aí? Para com isso, cara. Não é possível. Não é possível. Pô, acabei de falar aqui. Ali tá aqui Marcelo Castro. Você nunca fala mal do Lula. Falei que ele cometeu o maior erro que podia ter cometido nesse mandato aí, que era ter tirado ali a ministra da Saúde, que coibia justamente a putaria que acontece no Congresso Nacional. Acabei de falar aqui. Como é que eu não falo mal? Me diga. Acabei de falar aqui que não tem um líder. Um líder. Aí o cara vem aqui e fala, tu nunca fala mal do Marcos. Tu é esse cara aí mesmo, Marcelo? Fala pra mim. Pô, tu não pode ser esse cara, tu tá aqui todo dia. Pô, tu vai encontrar comigo na rua, vai deixar de me cumprimentar porque eu cheguei pra você aqui, pô, e falei uma coisa que tu não concorda? Pô, irmão, vai querer reduzir o nosso debate a isso aí, cara? É isso mesmo que tu é? Não acredito. Tu tá aqui todo dia me ouvindo. Tu não pode ser assim. Falando sério, tu não é assim. Companheiro aí, Diego Gil, o que tu acha sobre o Enéas? O Enéas era um cara, pô, sensacional. Quem é? O Enéas é um cara sensacional. Que provavelmente, cara, é um cara que estaria aí no espectro da direita, né? Mas não desse jeito aí. Não desse jeito. Que Kataguri que, cara? Pelo amor de Deus. Não tem um, gente. Não tem um cara. Um cara. Um que me represente. Um. Não vejo um. Um. Pô, entendeu? Então, você quer comparar algum desses que estão vivos aí com o Brizola? Pô, não dá. Você quer comparar um desses aí com o Enéas? Não tem como, gente. Não dá, cara. Não tem como comparar. Não dá. Não tem condição. Pega ali a estatura desses caras que estão aí e compara com esses dois que eu citei. Nós estamos fodidos, cara. Nós estamos fodidos. Nós estamos fodidos. Então, meu amigo, já sabe. O que você lê aí, rapaz, o que você lê aí? Outro dia eu conversei com uma empresária que não conseguia entender por que, que o negócio dela não estava avançando. Falei assim, companheira, deixa eu te explicar aqui, ó. Ó, ela, meu Deus do céu, é por isso que o teu negócio não está avançando. Tá vendo aqui, ó? O problema está aqui. Companheira do ramo de joias e ela do ramo de joias e ela não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Com o preço do ouro, óbvio, né, cara? Porque o ouro disparou. O ouro disparou, a matéria-prima. Ela não, porque, pô, não faz nada para poder conter o valor do ouro. O ouro é commodity. O governo não tem governo, nosso governo não tem ali qualquer poder de decisão para poder mudar as coisas. Não tem como. Veja o que está acontecendo agora ali. E outra coisa, Marcelo, você pode gostar do Nicolas, tu tem todo o direito. Eu comparei o Nicolas com o Lindenberg nas suas respectivas fases. O que eu falei é que o Lindenberg, ele nasceu e ganhou notoriedade através da Uni. É isso que você não está entendendo. Eu estou falando de como eles emergiram. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, eu estou comparando, eu estou falando do mesmo jeito. Agora, pô, se você quer um garotinho daquele ali, pô, que trocou de cueca agora para presidente da República do Brasil, aí é outra história tua, eu vou respeitar, tá tudo certo. Só que você vai falar aí, viu? E eu não vou fechar a porta para você, cara. Eu não vou dizer assim, ô Marcelo, obrigado, eu não falo mais com você. Eu não vou falar isso. Isso que você está fazendo aí, cara, é uma coisa injusta. O que você está fazendo aí, cara, é uma coisa injusta com um cara que está 6 horas e 12 minutos fazendo live aqui, viu? E surpreendendo até muita gente, né? Porque, aliás, há muita gente, algumas pessoas, né? Porque tem muita gente que falando aí o seguinte: ah, pô, o Gil só lê superchat, a live do Gil é uma tremenda de uma babaquice, pô, ficar lá lendo superchat. O cara que fala isso, o cara não vem aqui. Pô. Esse cara viesse aqui, ele aprenderia muitas coisas, mas o cara não vem.
Aí o cara fica falando esse monte de merda, mas eu tô aqui às 6h12 e amanhã eu vou acordar cedo. Então eu tô aqui para expressar minha opinião em função. Não, não vou dar banho, não, em ninguém, não. O cara tem ali a opinião dele, eu não vou dar banho nele, não. Ele que tá dando banho em mim. Ele tá dando banho em mim, não sou eu que tô dando banho nele. Ele tá dando banho em mim. Que é um cara que ele deve gostar, porque eu tô todo dia aqui. Então ele gosta de mim, mas ele tá dando banho em mim. Eu não tô dando banho nele. De forma alguma. Entendeu? Mas, porra, o que acontece é o seguinte: a gente não pode bloquear e dar ban quando o cara fala uma coisa respeitosa que nós não concordamos. Não dá para ser assim. A sociedade está desse jeito aí. Não dá para ser dessa forma. Entendeu? Cara, é... Ah, peraí que o companheiro falou alguma coisa aqui, eu gosto de dar a voz. Só não concordo com certas coisas. Estou interagindo com você, Enaldo. Você falou que ia sair. Você falou assim, Gil esquerdista, fui. Não vem com essa não, você falou que ia sair. Eu estou te dando voz. Eu não gostei de quando você falou que ia me dar ban porque você não concorda com as coisas que eu estou falando. É diferente. Viu? Aí é outra coisa. Aí tá aqui o companheiro. Ó, isso aqui que é o lixo da sociedade. Não abaixa a cabeça para esse velho gagá que nem você, Gil. Tá vendo? Olha lá. Isso aí é que é foda. Não dá ban nele, não, mas isso aí é que é foda, tá vendo? Isso aí é que é reduzir aí o debate a, a, ao lixo, né? Porque não pode. E aí, rapaziada, curtiu essa grande resenha do Fernando Gil? Pois é. Então deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com teus amigos, ativa o sininho pra você receber as notificações e fica ligado, hein? Porque quase todo dia pinta mais um vídeo aqui pra você curtir uma história, uma resenha sensacional do melhor youtuber do Flamengo, Fernando Gil. É isso aí, gente. Até a próxima!